Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Krishna Bhuta Srimati Hridayananda Das Goswami Tinamine Namaste Guru Saipan Menase Prabhupada Pramodaya Dustas Siddhanta Nasini. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 19º capítulo, no verso 25, com comentário e traduções pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então aqui a gente está nesse lindo capítulo sobre a perfeição do conhecimento espiritual. E agora Krishna vai continuar então falando dos resultados, as consequências de ficar com essa consciência dotada de conhecimento espiritual. Então vamos lá ler junto, verso 25. Yadatmani arpitam chitam shantam sattva pabri mihantam dharmam gyanam savairagyam aishvaryam chabipadyate. Yada, quando, Atmani, no Senhor Supremo, arpitam, fixa, chitam, consciência, shantam, tranquila, sattva, pelo modo da bondade, upabrim, hitam, fortalecida, dharmam, no dharma, jnanam, conhecimento, saha, ele, vairagyam, desapego, aishvaryam, opulência, cha, também, apibhadyate, alcançam. Quando sua consciência tranquila e fortalecida pelo modo da bondade se fixa na personalidade de Deus, a pessoa alcança Dharma, conhecimento, desapego e opulência. Olha que legal essa sequência, né? Quando sua consciência tranquila e fortalecida pelo modo da bondade. Bem legal isso aí, né? Então, a gente sempre fala, né, dos gunas, da importância do estilo de vida que você tem na prática espiritual no caminho do yoga, né? Umas coisas que eu sempre falo que eu gosto muito do caminho do yoga é essa ponte que se faz entre a vida, tudo que você está fazendo na vida, seus hábitos, sua dieta, como você se comporta, sua higiene, tudo isso está ligado à espiritualidade. No yoga a gente não tem essa coisa esquisita, né? Quando você para e pensar de separar a conexão com Deus, a religiosidade, a parte espiritual com o resto da vida. Aí você tem aquela coisa, né? Que ficou até assim, virou, enfim, coisa cultural, quase que uma piada. Você vê assim, né? O gangster lá religioso, né? Aquela coisa do mafioso italiano lá, né? Todo religioso católico. E tá lá, é mafioso matando pessoas. Enfim, não dá, né? Então esse conceito é muito louco, né? Tá tudo conectado. Você não pode ser um mafioso espiritual, não dá. Você tem que ser uma pessoa boa espiritualizada, né? Você tem que ter os hábitos corretos. Você não pode ser uma pessoa malvada, um drogado, um traficante, um político corrupto, e aí eu sou todo bonzinho. Não, eu sou religioso. Não, não é. Você não tá, nem começou ainda, né? Então tem que ter o modo da bondade. Então, com o modo da bondade, você fica com a consciência tranquila. Essa aqui é, em termos assim, prático, em termos assim do conceito prático, do conceito técnico, a ideia do modo da bondade é que abaixa a fervura da mente. Essa aqui é a vantagem de você, né? Assim, não só tudo no modo da bondade fica melhor, você fica mais saudável, enfim, mais tranquilo, menos, enfim, tudo na vida fica mais menos turbulento, mas a mente fica mais calma. E aí você adquire então essa maior clareza mental. Então com isso, com essa mente mais tranquila, você fica mais forte, entendeu? Fica com mais força, a sua mente fica mais forte.
Você sabe o que você quer, você sabe ir atrás, você tem essa força, você ganha fortaleza. Então você fica com mais força, mais tranquilidade. E aí, como resultado, você consegue fazer a conexão. Você aqui na palavra, você se fixa na personalidade de Deus. Aqui, Atmani Arpitam. Então você consegue se fixar na alma de tudo, Atmani, Deus. Então você se fixa na essência, na alma da existência, Deus. E aí com isso você alcança então Dharma, Jnana, Vairagya, Aishvarya. Olha só que combinação bem atraente. Dharma, você vai ficar no Dharma, você vai conseguir praticar Dharma. Também Jnana, conhecimento. Vairagya, desapego, né, que foi o tema de 2 aulas atrás, né? Você vai atingir o desapego, você vai conseguir ficar sóbrio diante da realidade material, porque você vai saber do que se trata, porque você tem o Jnana, e quando você está focado no Dharma, quando eu expliquei na aula passada, como você está focado no Dharma, você não precisa mais ficar focado na matéria, em correr atrás das coisas da matéria, porque você agora está focado no Dharma. Então, Dharma, Jnana, Vairagya. E olha só que interessante, foi como eu falei na aula passada, com tudo isso, você vai ter que ficar todo ruim? Não. Aishvarya, opulência, que a gente pode interpretar como sendo opulência material ou espiritual, mas enfim, opulência. Então, olha só que lindo, né? Então, com isso, com essa combinação, esse passo a passo, primeiro você fica em Sattva, de Sattva você desenvolve então força, uma mente mais forte, tranquila, e aí você tem Dharma, Jnana, Vairagya, Aishvarya. Significado. O devoto puro torna-se tranquilo, Shanta, da palavra Shanti, né? Se torna-se tranquilo, Shanta, devido ao fato de desejar tudo para Bhakti, para o serviço devocional ao Senhor. E nada para si mesmo. Como é que é isso? Porque você já entendeu que você já está recebendo tudo, tudo vai vir, você na verdade não precisa de nada, você entendeu, isso é Jnana e Vairagya. Por isso que você vai ter Shanti, você vai ter paz, porque você está fluindo com a vida, sabendo que você está aqui, mas não é daqui. Que no fundo você não precisa de nada, porque você nem mesmo precisa estar aqui. Essa é a beleza. Você sabe que nem mesmo precisa estar aqui. Então a vida se torna uma aventura devocional amorosa. A vida se torna uma oportunidade, já que eu estou aqui, o que eu posso fazer de bacana? Como é que eu posso pegar essa vida e fazer o melhor possível? Como é que eu posso aproveitar o que eu estou recebendo agora, essa situação onde eu me encontro? E como é que eu posso ser um agente da luz? Como é que eu posso ser um servo de Deus nessa situação? Por isso que a gente fala, vai pegar tudo a serviço de Deus, porque você vai pegar a situação toda e falar, opa, como é que eu posso usar isso para turbinar meu amor, para ficar focado na minha conexão, na minha natureza real espiritual? E aí você fica tranquilo. Ele é fortalecido pelo modo da bondade transcendental, ou purificado. E assim alcança o supremo princípio dármico de servir diretamente o Senhor. Ele também obtém Jnana, ou conhecimento sobre a forma do Senhor e sobre seu próprio corpo espiritual, desapego da piedade material e do pecado e as opulências do mundo espiritual. Quem não é um devoto puro do Senhor, todavia, mas cuja devoção está mesclada com uma fascinação pelo conhecimento místico, é fortalecido pelo modo material da bondade. Mediante sua meditação no Senhor, ele obtém os resultados menores de Dharma, piedade no modo da bondade. Jnana, conhecimento sobre espírito e matéria, e Vairagya, desapego dos modos inferiores da natureza.
Por fim, a pessoa deve ser um devoto puro do Senhor, pois até mesmo o melhor que o mundo material tem a oferecer é muito insignificante comparado ao reino de Deus. Verso 26. Quando a consciência se fixa no corpo material, no lar e em outros objetos semelhantes de gozo dos sentidos, então a pessoa passa a vida correndo atrás dos objetos materiais, com a ajuda dos sentidos. A consciência, poderosamente afetada dessa maneira, pelo modo da paixão, entrega-se a coisas impermanentes. E assim surgem o adharma, a jnana, apego e desgraça. Então, agora o contrário. O que acontece quando você não está fortalecido com o conhecimento espiritual? Quando você não está no caminho? Qual que é o outro lado dessa história aí? Qual que é o outro caminho, a outra direção que a gente pode trilhar aqui como alma encarnada? Então, ele fala quando a consciência, em vez de se fixar, lembra que no verso anterior, quando a consciência se fixa em Deus. Tá, e quando ela não se fixa em Deus, ela vai se fixar em quê? Em mim, né? Egoísmo. Essa é, como a gente já falou várias vezes nesse curso, né? O caminho espiritual é o caminho do egoísmo para o teísmo, onde o centro sou eu, o centro é Deus. Esse mais ou menos é a jornada espiritual resumida. Eu vou sair do egoísmo e eu vou para o teísmo. Então, no verso anterior, teísmo. Quando a mente está fixa em Deus, isso é teísmo, né? Agora, quando a mente está fixa no egoísmo, o egoísmo, o falso ego, é baseado no corpo. Então, quem tem a consciência mundana, materialista, ela na verdade tem a consciência no corpo material. Então, ela está fixa, identificada com o corpo material. Quem é você? Isso aqui. E o espiritualista fala, quem é você? Sou alma eterna, servo de Deus. Então, um está focado na sua essência transcendental, além do corpo, transcendente ao corpo, e o outro está na superfície, focado no corpo. Então, essa pessoa, quando a consciência se fixa no corpo material, o que acontece? Naturalmente, ela vai se prender nas extensões do corpo material. Então, começa com o lar. Então, eu tenho meu corpo, aí meu corpo está conectado a certas pessoas, né? A esposa e filhos, não sei o quê. Aí eu tenho um ambiente, então o lar. E aí eu tenho os prazeres da vida, e eu vou querer, né? Os prazeres ligados ao corpo. E aí daí vai desenvolvendo, porque a identidade está no corpo, então todas as outras decisões tomadas são baseadas na identificação com o corpo. Elas ficam na superfície. Ok? Então, no lar e em outros objetos semelhantes de gozo dos sentidos. Então, o que acontece? A pessoa passa a vida correndo atrás de quê? De objetos materiais. Não é isso, né? Então, esse é o materialismo explicado, né? Você focou, identificou com o corpo, apega-se a tudo que está mais intimamente ligado com o corpo, né? Família, lar e os objetos, meu carro, meu celular, minha conta bancária. Você se apega àquilo e você passa a vida correndo atrás de quê? Objetos materiais, com a ajuda dos seus sentidos materiais. Ou seja, é um materialista. Está correndo atrás de coisas materiais. E o que acontece? A consciência, poderosamente afetada dessa maneira, pelo modo da paixão, porque no outro verso a gente estava Sattva Guna. Agora baixou, agora é Raja Guna. Então em Rajas,
A definição de Rajas é que você tem desejos materiais. Rajas, a pessoa quer o fruto da ação. Em Rajas, você está focado a mente no futuro. Você não está no aqui e agora, você não está focado no Dharma. Você não faz as coisas porque é o correto de fazer. Você faz porque você quer resultado, você quer reconhecimento, você quer fama, você quer o fruto da ação. Essa é a definição que Krishna também dá na Bhagavad Gita. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas se confundindo com essas definições dos gunas. É bem simples nesse sentido. Sattva realmente é foco no Dharma. Às vezes vocês falam, não, mas dormir é modo da ignorância e não sei o quê, sabe, confunde um pouco. Não, dormir é modo da bondade, é sattva. Se eu estou dormindo porque esse é o meu objetivo, é meu dever dormir, então isso é sattva, não é tamas. Então se eu estou cuidando da família, mas cuidando como um dever, não é rajas, é sattva. Estou fazendo por dever. Então, fazer as coisas por dever é sattva. Quando você faz uma coisa querendo o resultado, é rajas. Então, Krishna fala na Bhagavad Gita que quem age em rajas tem desejos ilimitados. É isso, está sempre desejando coisas, como essa figura aqui do verso. Está sempre correndo atrás de coisas no mundo material. Cheio de desejo. Aqui que Krishna fala... desejos e anseios ilimitados, porque uma vez que você tem desejos materiais, então você vai ter também ansiedade ilimitada. Então uma coisa vai junto com a outra. Então em Rajas, então a consciência poderosamente afetada dessa maneira por Rajaguna entrega-se a coisas impermanentes e assim surgem Aí qual o resultado? Então agora eu estou lá, né, a alminha condicionada em Rajas, ela está identificada com o corpo, apegada às coisas ligadas ao corpo e correndo atrás de coisas na matéria, as coisas que são impermanentes. Eu estou correndo atrás de resultado. Eu estou sempre querendo aquela coisa no futuro, a cenourinha pendurada na minha frente, né? Aquela lista de desejos de felicidade condicionada. Um monte de desejos, felicidade condicionada, vou ser feliz quando, a lista não acaba nunca. Então logo você consiga um item da lista, aparecem mais 10, não é assim? Você está lá, não tem nenhum dinheiro, você quer ter 10 reais, você tem 10 reais, você quer ter 100, você tem 100, você quer ter 1.000, quem tem 1.000 quer ter 5, quer ter 10, quer ter 100 mil, quem tem 100 mil quer ter 300, 500 mil, quer ter 1 milhão, quem tem 1 milhão quer ter 5 milhões, 10 milhões, quem tem 10 milhões quer ter 20, 30, não acaba nunca, e fica essa turma aí, o cara tem lá 1 bilhão, ele quer ter 2 bilhões, quer ter 10 bilhões, quer ter 50 bilhões, quer ter 100 bilhões, não acaba nunca. Não tem tipo deu, porque você está sempre correndo atrás da coisa. Então, com essa mentalidade, você se entrega a coisas impermanentes. E com o resultado, qual que é o resultado de ficar com a mente no futuro, sempre desejando coisas? A mente, como eu uso essa expressão, na superfície da realidade. Qual que é o resultado? Krishna fala, você vai desenvolver o contrário de Dharma. Tá? Você vai ter o contrário de Dharma. Então você vai ter, ele fala assim, o oposto do que foi mencionado antes. Ele só fala assim, Viparyayam, o oposto. Então o que foi mencionado antes? Dharma. Então você vai ter o contrário de Dharma. Você vai ter Adharma. Falou assim, Jnana. Qual que é o contrário de Jnana? A palavra em sânscrito é Ajnana, que significa ignorância. Até a raiz é a mesma. Gno de Jnana, igno é de Ajnana. Então, ignorância. Então, você vai ter Adharma, Ajnana. Em vez de desapego, você vai ter apego. E em vez de opulência material, você vai ter desgraça. Bacana, né? 2 versos para ficar muito claro. E aí, o cardápio é esse. Tecle 1. Se você quiser seguir a vida do verso anterior, tecle 2, se você quiser viver a vida descrita nesse verso. Então, fica com você a opção.
Mas ficou bem claro, né? Deixa bem clara a coisa. É assim, mais ou menos isso. Tem nuances? Tem, mas basicamente é isso. Realmente é assim. Significado. No verso anterior, o Sr. Krishna explicou os resultados auspiciosos de fixar nele a mente. E agora explica o oposto. Rajasvalam indica que a paixão fica tão forte que a pessoa comete atividades pecaminosas e colhe todos os tipos de infortúnio. Embora os materialistas estejam cegos à sua iminente desgraça, pode-se confirmar por todos os tipos de evidências, saber preceitos védicos, observação direta, sabedoria tradicional e lógica indutiva, que o resultado de violar as leis de Deus é desastroso. E tem isso, né? Como eu gosto de explicar também, não é só uma coisa assim mística, uma punição de Deus ou algo assim esquisito, não. Quando você está com a mente focado no resultado, quando você está com essa consciência materialista descrita neste verso, o seu objetivo é o resultado. O caminho para o resultado é secundário. Esse é o mundo que vocês estão vendo aqui, é o mundo que a gente vive. Se eu sou materialista, como que eu chego no meu objetivo é secundário. O importante é o objetivo. O que significa isso? Que se eu quero fama, o que eu vou fazer para ter fama? Não importa. Não importa se eu vou mentir, enganar, sabe, inventar, não importa. Se eu vou destruir, toda uma cultura, se eu vou corromper um país, não interessa. Se eu quero ter fama, o objetivo é esse. Se eu quero ter dinheiro, como é que eu vou ter? Não importa. O objetivo não é a grana? Então, se eu vou roubar, se eu vou enganar, se eu vou matar, se eu vou destruir o meio ambiente, não importa. Meu objetivo é a grana. Eu tenho que chegar na grana. Então, se o caminho mais fácil lá é destruir, destrói o meio ambiente, derruba a floresta, engana, mata, mente. Por quê? Porque o meu objetivo é a grana. Então, como eu chego lá, não importa. Esse é o problema do mundo. A diferença, o oposto do verso anterior, foco no Dharma. Então eu posso até ter fama, posso até ter dinheiro, mas o meu caminho é o Dharma. O meu foco é fazer bem feito. O que importa é a ação. Eu quero ter a ação correta, fazer o bem, fazer a luz, fazer o correto, emanar o amor. E aí o resultado pode ser, de novo, a gente sempre explica isso aqui, não quer dizer, né, como expliquei na aula retrasada, não significa que você vai ser pobre, nem que você vai ser rico. Significa que você vai estar vivendo a melhor vida possível, você vai ser feliz, isso sim. E o resultado pode vir, como Arjuna era muito rico, aqui o Uddhava tinha todas as opulências, né, morava aqui em opulência real, a vida toda, né, com o melhor de tudo, melhor cidade, melhor roupa, melhor carruagem, com melhor comida, tinha tudo, melhor joias. Arjuna também, imperador, então. Agora outros devotos de Krishna lá, pobres, sem nada, mas tudo bem. Então, o resultado material não interessa, mas é o caminho que importa. Essa que é a diferença. Isso é inteligência espiritual, você está focado é no caminho. E é isso que satisfaz, esse é o grande lance. Isso aqui é muito legal. É que não só isso parece legal, parece nobre, bonito, mas de fato é isso que funciona. É isso que vai fazer você realmente ficar feliz. Porque nesse caminho, correndo atrás aqui de coisas impermanentes, não há satisfação. Não há satisfação para a alma eterna, o prazer temporário. E certamente nem chega perto da alma eterna, transcendental, o objeto material apenas. A posse do objeto. Não chega. A alma não está nem aí. Não está nem aí. Então, o que é legal é a execução e a vida fluindo. E a vida fluindo de maneira alinhada, harmônica, bonita, no Dharma, em Bhakti. Então, essa é a diferença. Verso 27. Afirma-se que os verdadeiros dharmas são aqueles que conduzem ao meu serviço devocional.
O verdadeiro conhecimento é a consciência que revela a minha presença onipenetrante. O desapego é o completo desinteresse pelos objetos do gozo dos sentidos. E opulência são as 8 perfeições místicas, tais como Anima Siddhi. Então, olha só que interessante. Aqui ele está falando, olha só, o que é Dharma mesmo? Qual que é o melhor do Dharma? O melhor do Dharma é aquele que vai conduzir a pessoa a Bhakti. Sempre essa combinação maravilhosa, né? Que eu sempre estou passando para vocês. Esses 2 pilares da vida, Dharma e Bhakti. Dharma para guiar a sua vida aqui, alinhar tudo que você tem que fazer todo dia, cada momento do dia, Dharma. E aí em cima disso, Bhakti. Porque Bhakti sem Dharma, você está perdido, você não sabe o que está fazendo, você não se cuida, você vai se enrolar e você vai acabar cometendo pecado. Você vai acabar se envolvendo em atividades que vão atrapalhar a sua consciência, que vão te enrolar, que vão trazer sofrimento. Então, Dharma, para alinhar tudo aqui, o óbvio, aqui, o inevitável, que está aqui na sua frente, para você ajeitar a matéria, para você saber navegar o mundo material, Dharma. E aí, Bhakti. Porque só Dharma, ficar aqui navegando para quê? Bhakti. Aí chega na alma. Então aí fica a vida material alinhada e a vida espiritual ativada. Assim que funciona. Então, o verdadeiro Dharma é aquele que leva a Bhakti. E o verdadeiro Jnana é aquele que revela a posição de Deus. Ele fala aqui a posição onipenetrante. Por isso que na Bhagavad Gita, Krishna fala, né, Vasudevam, Jnanavam Vasudevam Sarvam. Aquele que tem todo o conhecimento, Jnana, conhecimento, Van, cheio. Aquele que está cheio de conhecimento, ele diz, Vasudeva Sarvam. Deus é tudo. Essa é a, né? Então ele falou a mesma coisa aqui, essa compreensão de Deus é tudo. Então, Jnana, como é que você vai falar de conhecimento, de sabedoria que não chega em Deus? É incompleto. Não resolveu. Você não pode ter um Jnana que não chega em Deus. Um Jnana que não fala da... Você não entendeu ainda. Não basta. É bom, sim, você pode ter conhecimento filosófico bacana sobre o mundo, sobre questões morais e éticas até, né? Você pode ter conhecimento científico, tudo lindo, maravilhoso. Mas sem esse elemento último da transcendência, de você entender a presença de Deus onipenetrante, aí está faltando. Aí você não vai saber que você é uma centelha de Deus também, então você não sabe quem você é, você não entendeu ainda da onde vem tudo, a fonte, a raiz de tudo que existe, então não está completo. Esse é um Jnana incompleto. Está faltando ainda. Então, Dharma é aquilo que leva a Bhakti, Jnana é aquilo que leva você a compreender. Darshanam, você vê que tudo penetra, tudo Deus penetra tudo. Ok, e o desapego é o completo desinteresse pelos objetos de gozo dos sentidos. Esse é o desapego. O verdadeiro Vairagya, ele vem, como a gente explicou naquela aula retrasada, Vairagya vem quando você entendeu a situação. Você entendeu que você é uma alma eterna, que você não faz parte da matéria, que seu bem-estar não está diretamente ligado a qualquer situação da matéria, mas sim como você age na matéria. Não a situação, não as coisas, mas como você lida com as situações e as coisas. Ou seja, a parte que tem a ver com você, verdadeiro você, alma. Isso interessa. Então esse é o Vairagya. De novo, Vairagya não significa Tyaga, renúncia. Não quer dizer, tem 2 palavras, Vairagya e Tyaga. Tyaga, renúncia. Você vai abrir mão de tudo. Não. Vairagya. Você não vai estar apegado. Você pode, de novo, né? Com Uddhava, como Arjuna, você pode ter uma riqueza imperial e estar praticando Vairagya. E você pode ser pobre numa favela, lá no barraco, e estar totalmente apegado.
Então não tem a ver com as posses, tem a ver com a mentalidade que você cultiva. Ok, e o que seria opulência? O que seria essa opulência? Aishvarya. Qual seria o Aishvarya? Ele fala que não, o verdadeiro Aishvarya, ele joga lá em cima, né? Ele botou. O verdadeiro Aishvarya seria você ter os poderes místicos. Aí é Aishvarya mesmo, né? E realmente esse é o Aishvarya nota 1000. Imagina as 8 opulências, né? Aí começa sempre com a listinha com Anima Siddhi. Anima Siddhi é a capacidade de ficar muito pequenininho. Então, sim, maravilha, né? Você poder ter poderes místicos seria muito bom. Então, isso seria a opulência. Então, ele fala assim que, né, o estágio último teria isso como opulência máxima. Significado: o Senhor Supremo é o conhecimento perfeito, logo quem foi salvo da ignorância ocupa-se automaticamente no serviço devocional ao Senhor e é chamado religioso. Considera-se o dármico, né? Aqui de novo, religioso aqui é a tradução ruim para dharma. Então, vou repetir aqui, corrigindo. Quem salvo ocupa-se automaticamente no serviço devocional, bhakti, e é chamado dármico. Considera-se que quem se desapega dos 3 modos da natureza material, os gunas, e dos objetos de prazer produzidos por eles, está situado em vairagya, em desapego. As 8 perfeições místicas da yoga, que o Senhor Supremo descreveu antes, a Uddhava, constituem o poder material ou opulência no mais alto grau. Aí quem quiser, né, pode voltar e ver aquele capítulo inteiro sobre os poderes místicos, as opulências místicas. Muito bem, então assim encerra-se, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e paciência e que Krishna abençoe vocês com a escolha correta, né? Entre aqueles 2 versos, qual o caminho? O caminho de Sattva ou o caminho de Rajas? Que vocês consigam ficar no caminho de Sattva e assim desenvolver, né, todas essas qualidades bonitas mencionadas aqui. Hare Krishna.